Quarta tem Vasco e Fluminense às 9h30 da noite, ao vivo no Premier. A Ana Flávia Nunes chega agora aqui com a gente para trazer mais notícias do Vasco. Oi, Ana, boa tarde para você. Ei, Débora, tudo bem? Ótima tarde para você e a todos. O Vasco começou a semana, claro, focado nesse clássico contra o Fluminense. Já fez um treino hoje pela manhã. Lembrando que esse jogo vai ser em Brasília, no estádio Mané Garrincha, na quarta-feira. E até lá, o Vasco está focado em corrigir os erros que cometeu na última rodada do Campeonato Carioca, né? O time empatou em 2-2 com Volta Redonda em Cariacica. A equipe teve um desempenho abaixo do esperado. Isso foi reconhecido pelo técnico Fábio Carilli e também pelo Verratti, que agora é o artilheiro do Carioca com 5 gols, né? Verratti fez os 2 gols do Vasco nessa partida e agora, né, ele reconheceu realmente que ficou tudo muito abaixo do esperado. A equipe vai viajar para Brasília amanhã e tem uma dúvida, tá? É o lateral direito Paulo Henrique, isso porque no último jogo ele deixou o campo com dores na coxa, então agora ele vai passar por uma avaliação. Eu lembro que o Vasco está em segundo lugar na tabela do Carioca, empatado com Volta Redonda com 13 pontos, porque tem ali uma vitória a menos e defende a invencibilidade, né, Débora? O Vasco não perdeu, são 3 vitórias e 4 empates até agora no Carioca. É isso, Ana. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. E o Vasco empatou com Volta Redonda e segue sem perder no Campeonato Carioca. A gente vai ver como foi esse jogo. Um jogo valendo a liderança do estadual. E Jair quase coloca o Vasco na frente, mas o goleiro do Volta Redonda faz um milagre. O Voltaço estava na briga, mas Bruno Santos deixa escapar essa chance. Pelo lado vascaíno, o Tietê arrisca de longe. Mas se o primeiro tempo foi sem gols e com poucas oportunidades, a segunda etapa já começou com Volta Redonda contando com a ajudinha de João Vitor, que acabou marcando contra. 1-0 Voltaço, que não teve nem tanto tempo para comemorar. Jair é derrubado na área, pênalti para o Vasco. Verratti tem a responsabilidade e iguala a partida. Mas o jogo prometia emoção. E Bruno Santos deixa Lucas Oliveira para trás e faz esse belo gol, virando o duelo. O Voltaço cresce no jogo e fica bem perto do terceiro nessa oportunidade. E nessa outra, com direito a voleio de MK. Mas o Vasco não havia desistido da partida. E no finalzinho, nos pontos mais fortes do argentino, de cabeça Verratti marca e deixa tudo igual novamente. E por pouco não virou se essa bola de João Vitor não fosse para fora. Final, Vasco 2, Volta Redonda também 2. O Cruz Maltino segue como a única equipe invicta no campeonato. Muito bem, Pedroso, o que achou desse jogo? Rapidinho. Olha, Fernanda, eu já falei, o Campeonato Carioca não me estressa. O Vasco conseguiu evitar a derrota para o Volta Redonda nos últimos minutos. Claro que a zaga falhou, principalmente individualmente, João Vitor e Lucas Oliveira, que nem estavam fazendo partidas ruins, mas acabaram falhando em momentos decisivos. No primeiro teste, que a gente pode considerar mais concreto, porque o Volta Redonda é um time de Série B, o Vasco não passou nesse teste para mim. Foi uma atuação ruim e que foi salva mais uma vez, pela 1000ª vez, pelo Verratti, que mesmo não estando jogando os 90 minutos bem, ele tá lá para fazer o que ele sabe fazer, que é gol. Já são 5 gols em 4 jogos nessa temporada, artilheiro do Campeonato Carioca. E o Bruma? Fernanda, a situação complicou. Mentira! Complicou porque o Vasco já tinha um acerto com o Bruma, salarial com ele, com o seu staff. O Vasco já tinha o ok do Braga para trocar essa documentação, enviou sua documentação, enviou a proposta oficial, estava esperando a documentação do Braga retornar no final de semana para justamente fazer essa assinatura do contrato, e o Benfica, que a gente já tinha informado aqui que tinha interesse no jogador, perdeu o Di Maria ontem. O Di Maria se machucou na partida pelo Campeonato Português. O Benfica tem uma partida importantíssima no dia 12 de fevereiro contra o Mônaco pela Champions League, e hoje o Bruma escolheu ir para o Benfica. Por quê? Porque é muito óbvio, né? Esportivamente falando, você tem o Benfica disputando uma Champions League, está em segundo colocado disputando o título do Campeonato Português, e esportivamente não tem comparação alguma com o Vasco da Gama, apesar dos números de propostas e dos valores oferecidos terem sido muito parecidos. Essa negociação do Benfica ainda não está 100% fechada, porque a janela hoje em Portugal fecha à meia-noite. Então o Vasco até observa a situação, mas já sem nenhuma esperança. O fato é que a diretoria tem que se mexer. Nessa negociação do Bruma em si, eu acho que faltou um pouco de proatividade para você mandar um representante lá em Portugal para o tamanho da negociação. Era ter a oportunidade de você conseguir fechar e não deixar o atleta ter um espaço de pensamento e muito menos não concretizar o negócio. Mas eu acho que a briga da torcida, de forma geral, ela é muito mais pelo que não está sendo feito nos últimos meses.
meses, porque esse ponta, essa necessidade desse ponta, é algo alarmante no Vasco da Gama desde 2024. Então a torcida está correta em cobrar da diretoria o porquê de não ter chegado a esse ponto ainda. Tem dinheiro em caixa, ou pelo menos tem dinheiro no orçamento para poder fazer essa contratação, e nada disso aconteceu. Falta um mês para a janela fechar e o Vasco não tem ponta. Aí depois sabe o que vai acontecer? O técnico vai começar a cair de desempenho porque ele não tem repertório dentro do banco para ele mudar o jogo. Aí vai começar a cair nos jogadores que estão lá, vai começar a cair no técnico e, na verdade, quem está tendo culpa nessa situação é a diretoria, pela incompetência de não conseguir fechar com ponta, e a gente está no dia 3 de fevereiro. Eu já falei aqui, se o Vasco não contratar de 2 a 4 pontas até o final dessa janela de transferências, aí a grande opinião de parte da torcida, que é que essa diretoria é incompetente, ela já não vai mais ser uma opinião, ela vai ser uma constatação, porque o Vasco está precisando de ponta desde 2024 e eles têm que resolver. Agora, Campeonato Carioca, para falar do Vasco da Gama, que empatou em 2-2 com o líder Volta Redonda. No sábado, o Vasco encarou Volta Redonda em Cariacica no duelo dos líderes do estadual. A vida do Cruz Maltino não foi fácil. Todos os gols saíram apenas na segunda etapa. O primeiro foi até de um jogador vascaíno, o zagueiro João Vitor, mas foi contra. A resposta do Gigante da Colina chegou no minuto seguinte. Jair foi derrubado dentro da área e Verrete bateu e deixou tudo igual. Quando parecia que a virada do Vasco chegaria, Lucas Oliveira recuou mal e Bruno Santos encobriu Léo Jardim para deixar o Voltaço na frente de novo. Só que nos acréscimos, Verrete, o artilheiro do Cariocão, marcou seu 5º gol na temporada e deu números finais ao jogo. Vasco 2, Volta Redonda também 2. Sabemos que pegamos um time muito organizado que já está junto há bastante tempo. Percebi meu time fazendo um pouquinho de força, assim, o Vasco fazendo um pouquinho de força, tentar entender o porquê disso, de não estar limpo para fazer as jogadas, de acompanhar, sentar com todos os departamentos no começo da semana, saber se a gente errou na carga de trabalho, porque esses jogadores não jogaram na quarta-feira, mas faz parte de um início. Notícia que também interessa ao torcedor vascaíno: a proposta do América do México por Wesley, do Internacional, foi aumentada. A primeira oferta de 9 milhões de dólares recusada. Conversei com uma pessoa próxima ao Wesley e essa pessoa me assegurou que o América já sinaliza com uma oferta de 12 milhões de dólares ou 70 milhões de reais. Na semana passada, cheguei a conversar com o pessoal do Colorado, que afirmou que só venderá Wesley diante de uma grande proposta. Essa oferta de 12 milhões de dólares faz com que o staff do Wesley entenda ser um valor aceito, um valor apropriado para que o negócio seja concretizado. Importante lembrar que o Inter ainda deve dinheiro ao Cruzeiro pela compra do Wesley e que o Palmeiras tem 50% dos direitos econômicos de uma venda. Se confirmados esses 70 milhões, o Inter fica com 35 milhões e o Palmeiras fatura outros 35 milhões. Isso porque o Wesley chegaria ao América para substituir Brian Rodrigues, atacante uruguaio que era o plano A do Vasco. O Cruz Maltino chegou a oferecer 7 milhões de dólares para fechar o negócio. O América concordou com essa operação, mas condicionou a saída do Brian Rodrigues à metade do ano. Se o Wesley for confirmado agora, a tendência é que aumente a chance de o Brian Rodrigues ser negociado. Hora de falar sobre Bruma, atacante de 30 anos do Braga, que interessa ao Vasco da Gama. O otimismo todo dos últimos dias deu lugar à desesperança. Tudo porque na manhã dessa segunda-feira, o jornal Record de Portugal afirmou que o Bruma desistiu da operação com o Vasco. Importante contar que Vasco e Braga já trocavam minutas de contrato com a autorização, obviamente, do atleta. Não consegui confirmar na manhã dessa segunda-feira se houve de fato alguma reviravolta, se o Bruma desistiu do acordo. O Vasco da Gama não se posicionou até agora. Importante dizer ainda que o Bruma chegou a seguir várias pessoas ligadas ao Vasco e do Vasco nas redes sociais, o que demonstra que de fato existiam conversas. O Braga, inclusive, foi buscar um substituto para o Bruma, com negociações avançadas com o Nuno Pereira do Casa Pia. Então, estamos tentando apurar e aguardar por mais novidades relacionadas a esse assunto. O Bruma seria a grande cereja do bolo do Vasco. Só para completar, em relação ao Cruz Maltino, a expectativa em relação ao Rony não é real. Não é justa. Conversei com uma das pessoas do staff do Rony e essa pessoa assegurou que não há negociação com o Cruz Maltino. Vamos lá, hora de falar do Vasco da Gama. Fala, meu caro Breno Monsef.
vamos lá, a novela que começou no fim da última semana, virou novela, né? A negociação pelo Bruma. E desde o início da manhã de hoje aqui no Brasil, informações vindas de Portugal, principalmente do jornal Record, dão conta de que o Bruma rejeitou a proposta do Vasco e tem como destino o Benfica. O Benfica de Portugal, então, passa a ser o destino do Bruma. Ele que hoje defende o Braga, ele é de Guiné-Bissau, tem nacionalidade portuguesa, inclusive já jogou pela seleção portuguesa, e ele é da base do Sporting de Portugal. Passou pelo Galatasaray da Turquia, pela Real Sociedad, pelo RB Leipzig, pelo PSV da Holanda, pelo Olympiacos da Grécia, pelo Fenerbahçe, também da Turquia, e nas últimas 3 temporadas defendendo o Braga de Portugal, o atacante Bruma de 30 anos de idade. Mas então a informação é que de fato ele não vem. Mais uma negociação que mela, já tinha dado ruim, vamos dizer assim, a negociação pelo Brian Rodrigues e agora também pelo Bruma. O Vasco vai em nome de outras opções para o setor de ataque. Azevedo. Legal, é o Vasco, né? Buscando aí, situações para reforçar o time. Antes, porém, situações de ataque, né? Opções de ataque. Mais uma vez o Pirata do Carille resolvendo, hein, ô Gabriel? O Verratti é brincadeira, né? Ele andar um pouquinho mais bem acompanhado, ter aquele velocista bom ali, um cara habilidoso, acho que cresce ainda mais o rendimento dele na equipe. É impressionante como o Verratti tira a solução, muitas vezes de onde não tem no Vasco. E essa tentativa de reforçar o setor? Não, cara, com relação ao Bruma, seria um jogador excelente, seria um jogador para chegar e resolver o problema do Vasco, mas o Vasco tem o problema financeiro e mesmo quando o Vasco supera a limitação financeira, existe a questão esportiva, o jogador precisa ser convencido a acreditar no projeto do Vasco. Hoje o Vasco, infelizmente, não está entre os principais clubes do país. O Vasco não é, de repente, o Palmeiras, o Flamengo, o Botafogo, que são mais sedutores financeiramente e mais sedutores em projetos esportivos. E aí o jogador pode ter uma proposta nas mãos que faça sentido, ele pode ter até uma vontade de jogar no Brasil, mas ele vai avaliar isso. E ainda teve a questão do Benfica entrando no meio do caminho também, né? O cara tá em Portugal, joga no Braga, surge uma proposta do Benfica e uma do Vasco. Não precisa ser nem um pouco inteligente para entender o que ele vai escolher. Não tem nem muita questão de rejeição a Vasco. A questão é que pra carreira dele faz mais sentido prosseguir em Portugal num clube de ponta lá. É isso, o Vasco vai ter que seguir no mercado com essa limitação. Ele tem que superar a barreira financeira, ainda precisa convencer o jogador a acreditar que vale a pena jogar num Vasco em reconstrução.